Em nome de Jesus. Eu já havia anunciado o pastor Jorge Eduardo como um estudioso da palavra que é. Disse até para os obreiros, estuda mais do que eu, tá? É um conhecedor profundo da Escritura, da palavra do Senhor. Então receba a palavra de coração aberto. Não converse, não tire a atenção de ninguém, não deixe ninguém tirar a sua atenção. Deixe que os obreiros cuidem do que for necessário e que você possa estar atento à palavra de Deus. Amém? Sinta à vontade. Glória a Deus. Boa noite, queridos. A graça e a paz. Amém? Aleluia. Você está no lugar certo. Amém? Olha aí para a pessoa do seu lado e diga para ele: você está no lugar certo. Aleluia. O lugar certo é a presença de Deus, onde o Senhor está operando. Amém? Obrigado, pastor Ricardo. É um prazer imenso estar aqui, né? Nós já moramos aqui em Natal há alguns anos e o Senhor nos levou para o Ceará para nós plantarmos uma igreja lá na cidade de Maracanaú. Inclusive, o bairro também chama-se Pajuçara, ali na região metropolitana de Fortaleza. E é muito bom, irmãos, estar aqui para poder compartilhar a palavra de Deus, para abençoar a sua vida. Amém? A palavra de Deus é o bem mais precioso que nós temos em nossas mãos e nós precisamos valorizá-la, amá-la, estudá-la, nos alimentar dela para que nós sejamos fortalecidos pelo Senhor. Amém? Aleluia. Amados, eu tenho estudado sobre um assunto que eu acredito que tem abençoado a minha vida e tem me fortalecido espiritualmente nesses dias. Nós passamos o mês de junho inteiro ministrando. Geralmente eu não ministro em todos os cultos lá na nossa igreja, mas o mês de junho eu ministrei todos os cultos do mês lá na igreja, ministrando, ensinando sobre um assunto que eu denominei as orações apostólicas do apóstolo Paulo. A Bíblia nos mostra que Paulo, ele escreveu as cartas, 13, talvez 14 cartas do Novo Testamento, se é que ele escreveu Hebreus, eu acredito que sim, mas a carta não traz um escritor ali claramente. Alguns estudiosos ficam naquela questão, será que foi, será que não foi? Mas o importante é que o Espírito Santo foi quem inspirou o autor a escrever, e o autor, de fato, é o Espírito Santo. Amém? Então ele escreveu 13 cartas do Novo Testamento, foi um homem de Deus poderoso no Senhor e que fez muita coisa debaixo da unção, do poder do Espírito Santo. E ele mencionou algumas das suas orações nas suas cartas. E a carta aos Efésios, se você puder abrir comigo, no capítulo 1 de Efésios, versículo 15 até o versículo 23, Paulo escreveu várias cartas e nessas cartas ele sempre menciona as suas orações. Ele era de fato um homem realmente que orava, Sempre que ele fala de oração, ele fala no plural, nas minhas orações. Então, nós vamos fazer um paralelo entre 3 orações que Paulo escreveu, um capítulo 1 de Efésios, um capítulo 3 de Efésios, e no capítulo 1 de Colossenses, do versículo 9 até o versículo 12. Eu vou ler aqui na minha versão, que é Almeida Revista e Atualizada. Se porventura você estiver usando uma outra versão da Bíblia e parecer que está diferente, na verdade são apenas palavras, sinônimos, e que o sentido do texto é exatamente o mesmo. Amém? Aleluia. Bom demais estar aqui com vocês, irmãos. Esses dias nós temos estado aqui desde o dia 6 de julho, viemos de férias, minha esposa está de férias, e aí o meu filho está de férias, eu aproveitei e disse, não, vou tirar férias também, e aí nós estamos aqui desde o dia 6 de julho, passamos em Tibau, lá onde a minha sogra mora, depois de Mossoró, depois passamos em Macau alguns dias, depois viemos em Ceará Mirim, pregamos na igreja de um amigo lá em Ceará Mirim, o pastor Roberto Silva, e pregamos aqui na igreja no Igapó, na igreja Sou da Fé ali, no Igapó, e
visitamos algumas pessoas queridas hoje lá em Ponta Negra, uma amiga muito querida, uma senhora que já não nos víamos há mais de 15 anos, tínhamos perdido o contato, e Deus fez um milagre e nós conseguimos nos encontrar, porque tanto eu estava procurando ela, quanto ela estava me procurando e a gente não conseguia se achar. Então, Deus fez um milagre e eu encontrei uma pessoa que é amiga dela, que inclusive é muito parecida, e quando eu perguntei por ela, ela disse: conheço demais, tem um telefone, vou ligar agora. E ligou e realmente era essa pessoa. Eu fiquei muito feliz porque acabei encontrando ela, sua família, passamos um dia maravilhoso lá em Ponta Negra e foi muito bom. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração. Pai, obrigado pelo nosso coração sendo uma terra boa nessa noite, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos em fé que a sua palavra plantada em nosso coração irá frutificar, porque nós iremos reter essa palavra, iremos ouvir com atenção, aleluia, e a sua palavra vai frutificar em nosso coração a 30, 60 e a 100 por um, no nome de Jesus. Amém? Efésios capítulo 1, versículo 15, diz assim: por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Essa oração de Paulo no capítulo 1 de Efésios é uma oração muito significativa e que tem um conteúdo espiritual muito poderoso. Seria de grande ajuda e de grande proveito para a nossa vida espiritual se nós estudássemos minuciosamente as orações de Paulo. Não para imitá-las, como algumas pessoas fazem com a oração chamada de Pai Nosso, de Mateus capítulo 6, versículo 9, mas para que nós pudéssemos entender cada um dos elementos que Paulo menciona nessas orações e pudéssemos aplicar na nossa vida com muita fé e convicção. Amém? A primeira coisa que nós poderemos destacar dessa oração é que Paulo escreve para a igreja em Éfeso, a igreja que ele mesmo havia fundado. Se você abrir sua Bíblia em Atos capítulo 19, versículo 1, você vai ver que Paulo, depois de uma viagem, ele chega na cidade de Éfeso e ele encontra ali 12 homens que eram discípulos de João Batista. Eles não conheciam o Espírito Santo, eles não conheciam o batismo no Espírito Santo, e quando Paulo chega nessa cidade, a primeira pergunta que Paulo faz para esses homens é: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles disseram: não, nós nem sabemos que existe Espírito Santo. E Paulo disse: em quem vocês, pois, foram batizados? E eles disseram: no batismo de João.
Então Paulo ministrou para eles o batismo no nome do Senhor Jesus e logo depois impôs as mãos sobre aqueles homens e eles foram cheios do Espírito Santo, falaram em outras línguas e profetizaram ali. E ali nasceu uma igreja e Paulo passa 2 anos ensinando naquela igreja, fortalecendo os irmãos. Muitas coisas acontecem e nós encontramos aqui esta carta preciosa. Esta carta está carregada de uma teologia bíblica espiritual, de significado para a nossa vida, de maneira que se nós estudarmos, não só essa carta, mas essa carta especialmente, ela trata de muitos assuntos que o cristão precisa para fortalecer a sua vida espiritual e estar firme contra as ciladas do diabo. É nessa carta que Paulo disse: a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra principados e potestades. É nessa carta que Paulo diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito, que nós devemos tomar o capacete da salvação, o escudo da fé, que nós devemos preparar os nossos pés com a pregação do Evangelho da paz. É nessa carta que ele descreve a armadura daquele que pretende ficar firme até o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Porque ele não está longe de voltar. Hoje eu estava conversando com alguns amigos, um casal de pastores amigo que mora lá na Estrada da Ridinha, e eu estava dizendo para eles, tentando descrever a volta de Jesus. Irmão, será um evento extraordinário. Amém? Você já imaginou quando cada molécula ficar procurando ali e começar a se juntar, quando tocar a trombeta e os mortos vão ressuscitar primeiro? Você já leu isso? 1 Tessalonicenses capítulo 4. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia. E aí imagina o alvoroço que vai acontecer no mundo inteiro quando os milhões de crentes que já faleceram, estão no Senhor, forem ressuscitados para encontrar com o Senhor. Eu nem falo daqueles que estarão vivos, que serão arrebatados, que já vai espantar o mundo, mas da grande multidão que já faleceu, que está no Senhor. Imagina como esse mundo velho vai ficar. Mas nós não estamos falando sobre a volta de Jesus hoje, amém? Eu quero que você volte comigo para o versículo 15, depois nós vamos ler as 2 orações. Ele diz: por isso também, eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda, olha o elemento que ele vai falar: espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Amém? Nós temos elementos apenas nessa oração para passarmos aqui um seminário de pelo menos umas 40 horas lendo esses textos e apoiando com outros textos paralelos, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Mas eu quero destacar aqui o avanço que essa igreja estava tendo, porque Paulo diz: quando eu ouvi falar de vocês, da fé de vocês no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças. Ou seja, Paulo estava orando, irmãos, para que aqueles irmãos em Éfeso tivessem um crescimento. Mas para ter um crescimento, amados, eles já estavam praticando os fundamentos do cristianismo, a fé no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, o amor de uns para com os outros. A característica da igreja do Senhor é a fé no Senhor Jesus, sim, mas também o amor para com todos os santos. Uma igreja que vive em amor, uma igreja que aprendeu a perdoar e a receber perdão. Porque se nós não praticarmos os fundamentos daquilo que nós já aprendemos, como nós iremos prosseguir para algo maior? Ele fala sobre o espírito de sabedoria e de revelação, que é uma operação do Espírito Santo, trazendo revelação ao nosso coração, no conhecimento de Deus, no conhecimento do Pai. E ele diz no pleno conhecimento, o conhecimento total.
Agora, como eu e você iremos receber mais se nós já não estamos praticando aquilo que nós já sabemos? Quantas vezes nós vemos nas igrejas pessoas que querem, dizendo assim: Deus, fala comigo, Senhor, eu preciso de uma palavra, Senhor, fale comigo. E Deus está olhando para a pessoa e dizendo: mas você não está me ouvindo, como é que eu vou falar com você? Se você não está praticando aquilo que eu já falei com você, como é que eu vou falar mais? Se nós não praticarmos aquilo que nós sabemos, irmãos, como é que Deus vai nos dar mais? Como é que Deus vai nos dar mais conhecimento? Como é que Deus vai nos dar mais revelação? Como é que nós vamos crescer na nossa espiritualidade com Deus? Como é que nós vamos amadurecer espiritualmente se nós não estamos praticando nem mesmo aquilo que já ouvimos? Você está sendo discipulado, você está recebendo uma boa palavra, você está sendo instruído, exortado por Deus, através do pastor, através daqueles que têm alimentado a sua vida, mas você precisa praticar o que você já sabe. Porque se você não praticar o que você já sabe, não há como você receber mais. Paulo escreve para a igreja, ele diz: olha, quando eu ouvi falar da fé de vocês no Senhor Jesus e do amor, então eu não paro de orar. Paulo estava orando para que Deus desse mais conhecimento, mais revelação, mais operação, agindo na vida daqueles irmãos. Por quê? Porque eles já estavam praticando o que sabiam. E a minha pergunta para você nessa noite é: você já está praticando o que você sabe? Alô? Vocês falam aqui? Amém? Você já está praticando o que você sabe? Você já está colocando em operação aquilo que você tem recebido? O seu conhecimento da palavra de Deus, você já está praticando todos os dias na sua vida? Você tira tempo para orar, para buscar a Deus e para conhecer a sua palavra? Não adianta nada você dizer: Deus, fale comigo, Senhor, eu quero mais revelação, eu quero poder na minha vida, se você não colocar em prática aquilo que você já sabe. Você já sabe? Então coloque em ação. Você sabe pouco? Coloque pouco. Você já sabe mais um pouquinho? Coloque o que você sabe em operação. O Tiago nos exorta no capítulo 1, no versículo 22, a sermos praticantes da palavra, não apenas ouvintes. Não apenas ouvintes. Existe muito crente obeso na igreja, não do corpo, mas do espírito. Ouviu, passa 10 anos ouvindo, mas não coloca em prática. Não é uma testemunha viva de Jesus. Quando Jesus ressuscita, irmãos, Atos capítulo 1, ele passa 40 dias com os discípulos, instruindo os discípulos acerca do reino de Deus. E uma das coisas que Jesus disse foi: não saia de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, para que vocês sejam minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, há um momento de você sentar e ouvir e aprender e ser discipulado, ser instruído na palavra, mas há um momento em que você deve se levantar para testemunhar de Jesus. Você deve se levantar para evangelizar. Você deve se levantar para ajudar na obra de Deus. Você deve se levantar para pregar o evangelho nas ruas. Você deve se levantar para visitar os enfermos, seja no hospital ou seja na casa de alguém. Porque nós somos testemunhas de Jesus, amado. Talvez nós não saibamos exatamente o significado dessa palavra, porque a gente acha que testemunha é aquele que viu. Não, eu ia passando aqui, eu vi o acidente. Não, isso não é testemunha. Testemunho bíblico é aquele que você está envolvido com ele. Testemunha daquilo que Jesus fez na sua vida. Testemunha da transformação que Deus fez na sua vida. Testemunha do milagre que Deus já operou na sua vida. Você já recebeu o milagre de Deus, sim ou não? Quantos aqui já receberam milagres do Senhor? Agora eu pergunto, você já contou desse milagre para alguém? Você já chegou para alguém para dizer: olha, se Deus fez isso por mim, Ele pode fazer por você também. Não se preocupe, porque nós vamos orar juntos e Deus vai mover os céus para trazer cura para a sua vida, para trazer saúde sobre a sua vida. Amados, não adianta nada nós conhecermos muito se nós praticarmos pouco. Nós precisamos praticar à medida que nós oramos, à medida que nós conhecemos, à medida que o conhecimento de Deus chega ao nosso coração.
Dias atrás, uma prima da minha esposa sofreu um acidente. 3 pessoas nesse acidente, 2 mulheres adultas e uma criança, foram atropeladas por uma pessoa irresponsável lá em Tibau. A prima dela faleceu na hora, no local. Uma outra mulher ficou gravemente ferida e o filho dessa mulher ficou em coma. Foi dali para a UTI. E o médico chamou a mãe dessa criança e disse assim: olha, seu filho tem pouca chance de sobreviver. E se ele sobreviver, ele vai ficar em estado vegetativo. E nós começamos a orar por essa criança, o Jonathan. Começamos a orar, a interceder. Todos os dias nós estávamos orando. Nós temos um grupo no WhatsApp da nossa igreja. E todo dia eu colocava ali: vamos orar, vamos continuar intercedendo e crendo no Senhor que Ele vai fazer o milagre. Essa criança vai sair desse hospital andando. Ele vai sair curado. Passou alguns dias, o médico deu outro diagnóstico: seu filho não tem jeito. Se ele sobreviver, ele vai ficar com paralisia cerebral e não vai andar, não vai falar, vai ficar em estado vegetativo. E nós perseveramos em oração, porque conhecemos o poder da palavra e o poder da oração. Você pode dar glória a Deus ou não? Irmãos, passou mais alguns dias, nós recebemos um vídeo do Jonathan já sentando na cama. Já tinha saído da UTI, já estava na enfermaria. Quando nós chegamos aqui em Tibau, dia 6 agora de julho, nós encontramos a criança completamente curada, andando e correndo para todo canto, lá na casa da avó dele. Aleluia! Deus ainda opera milagres, irmãos. Ele ainda cura, Ele ainda liberta, Ele ainda transforma, Ele ainda resgata. Creia nisso. Mas não creia da boca para fora, creia praticando. Creia colocando aquilo que você tem recebido nessa igreja em prática, orando, testemunhando a respeito de Jesus. É por isso que Paulo escreve para a igreja dizendo: olha, eu sei que vocês já estão praticando aquilo que eu ensinei, mas agora chegou a hora de você dar o próximo passo. Agora chegou a hora de você sair do nível fundamental e ir para um outro nível. E ele usa uma expressão aqui no versículo 17, falando sobre o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Está falando do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Pai. Amém? Sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Que você cresça, que você amadureça, que você ande no plano e no propósito de Deus para a sua vida. Amém? A vontade de Deus não é que você continue sendo um crente infantil, uma pessoa carnal, uma pessoa que ainda não cresceu, não amadureceu no Senhor. Ele quer que você cresça. Esse é o desejo de todo pai. É bom demais você pegar seu filho aqui no colo, beijar, abraçar, é lindo, maravilhoso. Mas ninguém quer que aquela criança permaneça eternamente daquele jeito. Sim ou não? Eu me lembro do Lucas aqui, quando eu conheci o pastor Ricardo. Lucas era pequenininho. Fazia dias que eu não, fazia anos que eu não via, né? E aí eu cheguei aqui um homenzão maior do que eu. Essa é a vontade de todo pai, que o filho cresça, entenda o seu propósito de vida e ande nele. Amém? Nenhum pai, nenhuma mãe quer ficar com a vida, com a criança eternamente no berço. Da mesma forma, Deus não quer que você continue eternamente no berço. Como eu disse agora há pouco, há o tempo de você ser um bebê espiritual e o pastor cuidar de você, e o pastor ir na sua casa, e o pastor alimentar e suportar a criancice, e suportar as coisas. Mas há um momento que nós precisamos começar a crescer, começar a alçar voos, amém? Conhecer a Deus, conhecer o propósito de Deus, andar nele, desfrutar das coisas que Deus tem para a nossa vida. Eu sei que o pastor Ricardo já deve ter falado isso aqui na igreja, mas você sabe o que a águia faz com o filhote quando ele já está na hora de voar? Ele pega o filhote no ninho e sobe no monte mais alto e joga aquele filhote. Porque a águia obriga o filhote a bater as asas e a aprender a voar.
Quando o filhote vai caindo, ela vai lá, pega, traz de volta para o ninho, daqui a pouco pega novamente, joga lá da montanha, e o filhote começa a fazer os seus voos sozinhos até que se torna uma águia adulta. É exatamente isso que Paulo está falando aqui, irmãos. Os irmãos viviam a fé no Senhor Jesus, lindo, maravilhoso, o amor no Senhor Jesus, o amor de uns para com os outros. Nós não devemos perder isso, mas isso é o fundamento. Nós precisamos crescer mais, avançar, amém? Conhecer a Deus, conhecer a palavra de Deus, conhecer a Deus em intimidade, em relacionamento com Deus. No versículo 18, ele fala sobre os olhos do coração iluminados. Para que os olhos do coração iluminados? Para que nós possamos entender, ele diz aí, para saberdes, diga comigo, saberdes. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Todo versículo, ele tem ou uma palavra ou uma frase-chave que você precisa entender para que você possa entender o texto e o contexto que você está lendo. Todo versículo bíblico tem ou uma palavra que você precisa entender ou uma frase para que você possa entender o texto e o contexto dele. Você perceba que ele fala sobre o pleno conhecimento de Deus. No versículo 17 e no versículo 18, ele fala para saber qual é a esperança do seu chamamento. Qual é a esperança do seu chamamento? Todos nós fomos chamados por Deus para agir, para operar em alguma área. Você sabe qual é o seu chamado? Você sabe para que Deus chamou você? É aquilo de que antigamente nós chamávamos de vocação. Hoje não se usa mais essa palavra vocação. Hoje as pessoas não operam na sua profissão por vocação. Elas operam por causa daquilo que dá mais dinheiro. Ela está preocupada com aquilo que dá status, com aquilo que dá possibilidade de viver uma vida financeiramente melhor. Mas há um tempo atrás, e é bíblico, as pessoas procuravam exercer a sua vocação. Você pegava uma criança e dizia assim: meu filho, quando você crescer, o que você vai ser? E ele dizia: eu vou ser bombeiro. Eu vou ser veterinário, eu vou ser médico, não, eu vou ser eletricista, eu vou ser motorista. Porque dentro dele havia aquele chamado, aquela vocação. Amém, amados? Você está entendendo isso, sim ou não? Nós precisamos entender isso, para que a gente exerça o nosso chamado nessa vida. Deus chamou pessoas para serem médicos. Deus chamou pessoas para serem políticos. Deus chamou pessoas para serem administradores. Não há um chamado apenas para o ministério, não. Há um chamado para a vida. E enquanto nós não entendemos isso, nós ficamos como que cegos batendo em portas erradas, até que a gente tenha os olhos do coração iluminados para que nós possamos entender para que Deus nos chamou nessa vida. Amém? Será que você já encontrou o seu chamado nessa vida? Ou você está lutando com alguma coisa simplesmente porque alguém quer, porque seu marido quer, porque sua esposa quer, ou porque seu pai quer? Você precisa entender o seu chamado, você precisa entender o propósito de Deus para a sua vida. E a oração de Paulo é exatamente para isso. Essa é a oração de Paulo, orando para que os olhos do coração fossem iluminados, para que nós possamos entender, primeiro, o nosso chamamento, a nossa vocação. Amém? Glória a Deus. Quando você encontra a sua vocação, aí você vai estar realizado nessa vida, independente das circunstâncias externas, porque você vai estar vivendo o propósito de Deus para a sua vida, irmãos. Não existe nada mais glorioso do que você viver o propósito de Deus para a sua vida. Em 2010, nós chegamos em Maracanaú, no Ceará. 2010. Começamos um trabalho lá em Maracanaú, numa célula, numa casa de um irmão. Nós ganhamos um irmão para Jesus e nós começamos na casa desse irmão uma célula com 4 pessoas. Minha esposa e eu, a noiva dele, que hoje é a esposa dele, e ele.
Começamos uma célula lá, começamos um trabalho. Daqui a algum tempo, um amigo me chamou, me ofereceu um trabalho, uma igreja lá em Minas Gerais. E eu aceitei o chamado. Fui lá para Minas Gerais, peguei o avião, fui para Minas, passei 43 dias em Minas. Eu cheguei numa quinta para assumir a igreja na segunda. Na segunda não deu certo, uma burocracia que tinha lá, passou uns 10 dias, 15 dias, 20 dias, e um dia eu estava lendo a Bíblia de madrugada, amanhecendo o dia eu estava lendo e orando, e o Senhor falou claramente comigo: seu lugar não é aqui. Quando a Lan House abriu, irmãos, eu estava com cartão de crédito, fui lá, comprei a passagem, eu estava dormindo na igreja desse pastor, meu amigo, e quando o pastor chegou na igreja, eu falei: Leandro, estou indo embora hoje. Não, rapaz, que é isso? Tenha calma, tenha paciência, as coisas vão dar certo. Eu falei: não, Deus falou comigo e eu estou indo embora hoje. E fui, estava lá na cidade do interior de Minas Gerais, fui para Belo Horizonte, peguei o avião, voltei para Fortaleza, continuamos o trabalho foi crescendo, alugamos um prédio, depois alugamos outro, e aí por diante, e a coisa começou a desenrolar. Sabe por quê? Porque eu entendi que Deus me queria ali no Ceará. Amém? Eu queria ter ficado em Minas, era muito bom para mim, eu gosto da comida mineira. Irmão, se eu estivesse lá, misericórdia, Jesus de Nazaré. Eu amo aquele lugar, eu gosto de lugar frio, não gosto de calor. Mas não era a vontade de Deus para a minha vida estar ali, naquele lugar. A minha vontade de Deus era que eu voltasse para Maracanaú, e foi isso que eu fiz. Amém? Então Paulo ora, ele ora para que o Senhor nos desse espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminasse os olhos do nosso coração para nós sabermos, conhecermos a esperança do nosso chamamento. O chamado, irmãos, não é a sua esposa que faz, não é o pastor da igreja que faz, é Deus que vocaciona você, é Deus que coloca o chamado no seu coração. Amém, amados? Quando eu recebi o convite, eu reuni alguns amigos, o pastor Ricardo conhece, Reginaldo, e eu reuni alguns amigos e perguntei: o que você acha? Todo mundo me apoiou. Não, é verdade, se eu fosse você, eu já tinha ido. E eles tinham toda a boa intenção de que eu fosse muito abençoado, mas eles não conheciam o propósito de Deus para a nossa vida. Você está entendendo, acompanhando o raciocínio, amados? Nós precisamos do conhecimento de Deus sobre a nossa vocação. Amém? Eu quero que você abra agora no capítulo 3 de Efésios. Capítulo 3 de Efésios, versículo 14. Aleluia. Olha o que Paulo disse, versículo 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender. Lembra que ele usa a palavra saber lá? O comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aleluia! Irmãos, na verdade, essas três orações do capítulo 1, capítulo 3 e capítulo 1 de Colossenses é exatamente a mesma oração. Ele não muda o significado, a ânsia de Paulo, o desejo de Paulo, o anseio de Paulo, o desejo de Paulo em que o povo tivesse conhecimento de Deus. Aleluia! O conhecimento de Deus. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem um pastor que eu gosto muito dele, chamado Luciano Subirá. Ele denomina esse conhecimento chamado conhecimento revelado. E revelação não tem nada a ver com aquelas histórias que o pessoal sai por aí tentando adivinhar a vida do povo. Não tem nada a ver com isso. Revelação é a palavra bíblica, a palavra grega chamada apocalipse.
que significa simplesmente tirar o véu. Então, o conhecimento que Deus traz ao seu coração. Vou dar um exemplo prático para que você entenda. Romanos capítulo 8, versículo 16, diz que o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Como é que você sabe que é filho de Deus? Você recebeu uma certidão de filho de Deus? Você pode ter recebido um certificado quando o pastor lhe batizou. Você pode ter recebido uma carteira de membro da igreja, de obreiro, de diácono, de presbítero, de evangelista, seja lá do que for. Mas nada disso caracteriza que você realmente é filho de Deus. O que de fato determina que você é filho de Deus é o testemunho que o Espírito Santo presta ao seu coração. Amém? E só Ele pode fazer isso. Só Ele. Porque só quem conhece o seu coração é o Espírito Santo. E é Ele que testemunha para você, testifica para você que você é filho de Deus. Aleluia! Amém! Então perceba que Ele faz a mesma oração aqui com outras palavras. Versículo 19. Vamos lá, vamos ler o versículo 19. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Abra em Colossenses agora. Eu quero que você guarde isso e estude na sua casa depois, com bastante calma, para que você perceba que o conteúdo dessas 3 orações é o mesmo, ele não muda. O desejo de Paulo é exatamente para que nós conhecêssemos a Deus, crescêssemos, aleluia, para o pleno conhecimento do Senhor. Colossenses capítulo 1, versículo 9 a 12. Aleluia. Tem muito conteúdo nessas orações que nós precisamos estudar e aplicar na nossa vida. Perceba que Paulo não disse que orou uma vez, ele orou várias vezes. Eu não cesso de orar. Guarde aí o texto. Preste atenção numa coisa que eu vou falar para você. Nós vivemos hoje numa época em que nós damos muita ênfase àquilo que está fora, às circunstâncias externas. E damos pouca ênfase àquilo que está acontecendo dentro do nosso coração, no homem interior, no espírito humano. Preste atenção nisso. Nós estamos vivendo nessa pandemia. Quantas pessoas nessa pandemia aproveitaram a oportunidade que o diabo lhes deu para fugir da igreja? Você conhece alguém que se desviou nessa pandemia? Quem conhece alguém aqui? Infelizmente. Por que que essa pessoa se desviou? Não, pastor, ela se desviou porque ela realmente nunca nasceu de novo. Será? O autor de Hebreus disse que a pessoa, ela pode se desviar mesmo quando ela conhece tanta coisa. Foi feito participando da palavra de Deus, experimentou o poder da vida vindoura e mesmo assim se desviou. Então por que a pessoa se desviou? Uma boa parte delas, é claro, em muitos lugares não há um pastoreamento, não há um cuidado, não há discipulado, não há aquela realmente o exercício do ministério pastoral de verdade. Em muitos lugares, mas em muitos lugares as pessoas são bem cuidadas, bem pastoreadas, e mesmo assim se desviam. Por quê? Porque enfraqueceram espiritualmente. E por que enfraquecer espiritualmente, irmãos? Vamos supor que eu passe um ano indo para a academia
mas eu malho apenas o braço direito. O que vai acontecer com ele? Ele vai crescer, mas eu vou ficar como se fosse o Corcunda de Notre Dame. É ou não é? O braço direito é enorme, mas o braço esquerdo, fino. Agora, se eu for para a academia e malhar os dois, aí os dois vão crescer igualmente. As pessoas se alimentam fisicamente, mas não se alimentam espiritualmente. Dão ênfase ao corpo. Já percebeu que hoje existe uma ênfase no corpo? Na saúde física, e não está errado até certo ponto, mas não se preocupa com a saúde espiritual. Não se preocupa em alimentar o seu espírito. Um homem de Deus do começo do século XX, chamado F.F. Bosworth, ele escreveu um livro magnífico chamado Cristo, aquele que cura. E nesse livro ele diz: não é à toa que os crentes têm uma fé fraca, porque eles alimentam o corpo com 3 refeições quentes por dia, mas alimentam o espírito com um lanche frio por semana. Aqueles que vêm para a igreja no domingo, né? E aqueles que vêm de 15 em 15 dias ou uma vez por mês? Que chega em casa, coloca a sua Bíblia sobre a estante e só pega na Bíblia de novo quando chega no outro dia do culto. Dá uma sacudida, tira a poeira. Agora está na hora de ir para a igreja. A palavra de Deus está aqui. E a palavra de Deus fechada o resto da semana. E a comunhão com o Espírito Santo que está dentro de você, habitando dentro de você. Alô? Você está ouvindo, irmão? Você está entendendo alguma coisa ou estou falando muito difícil? Está acompanhando o raciocínio? Paulo deseja que a gente cresça em comunhão. E à medida que cresçamos em comunhão, cresçamos também em conhecimento de Deus e em prática da palavra. Porque só crescemos se praticamos. Alguém contou uma piada dizendo: faz 6 meses que eu pago a academia. Eu acho que eu vou ter que ir lá saber por que eu não estou emagrecendo. 6 meses pagando sem ir lá. Não vai emagrecer nunca. Vamos ler o texto aqui? Colossenses capítulo 1, versículo 9. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Aleluia. Não cessamos, não paramos de orar por vocês e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Ô glória! Quantos querem conhecer a vontade de Deus? A Bíblia diz em Romanos 12 que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Amém? Então nós precisamos buscar conhecer. Efésios capítulo 5, versículo 18, Paulo diz que nós devemos conhecer a vontade de Deus. Então a vontade de Deus nem sempre é um mistério, como os irmãos dizem por aí afora. Ele ora para que nós, a igreja em Colossos, e nós pudéssemos transbordar, aleluia, de pleno conhecimento da sua vontade e em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Olha o sinônimo de revelação: entendimento espiritual. A palavra sabedoria é a tradução da palavra grega Sofia. O pastor Ricardo conhece muito bem. E Sofia, um dos significados de Sofia é a experiência em alguma área da sua vida. E no caso de Paulo, é uma experiência com Deus. Amém? No capítulo 2 de 1 Coríntios, ele faz um confronto entre a sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo. E ele usa a palavra sabedoria só no capítulo 2 de 1 Coríntios 8 vezes, mostrando que essa palavra é importante, senão ele não repetiria. E a sabedoria de Deus é exatamente o que Deus deseja para a nossa vida. Capítulo 2 de 1 Coríntios, ele diz: quando eu fui ter com vocês, eu não usei de linguagem persuasiva de sabedoria humana, e sim de conhecimento de Cristo Jesus e o Cristo crucificado. Ele disse no capítulo 2, versículo 4, que ele foi aos irmãos com demonstração do Espírito e de poder, para que a fé deles não se apoiasse em sabedoria dos homens, sabedoria humana, e sim no poder de Deus.
Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Pode dar glória, não pode? Pode, pastor. Nós somos uma igreja pentecostal, amém, irmãos? Só não tem um nome lá fora, mas o nome não é tão importante. O importante é o que nós entendemos do Senhor. Amém? Aleluia. Vamos lá. Versículo 10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo, eita glória, quer dizer que Deus quer que eu cresça? Sim, no pleno conhecimento de quê? De Deus. Aleluia. Deus quer que você cresça, irmãos. Deus quer que a gente cresça. Aleluia. Nós não podemos estacionar nessa vida, nós precisamos crescer. Deus quer que você cresça, que você amadureça, aleluia, que você conheça a palavra e que você conheça Ele. Oh, versículo 11. Sendo fortalecidos, aleluia, com todo o poder. Não é a mesma coisa que ele diz no capítulo 3, versículo 14 em diante, de Efésios? Você lembra? Que ele orava para que Deus, segundo a força do seu poder, fortalecesse com o poder, mediante o Espírito Santo no homem interior. Alô? Por que muita gente se desviou na pandemia? Porque não se fortaleceu espiritualmente e caiu numa cilada do diabo. No capítulo 6 de Efésios, Paulo disse que a armadura serve para resistir no dia mau. Qual é o dia mau? O dia que você é atacado pelo maligno. Sabe? E eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, preste bem atenção. É impossível que esse dia não chegue, vai chegar para todo mundo. Vai chegar para todo mundo. Você não deve se preocupar se vai chegar. Você deve se preocupar se eu estou preparado quando chegar. Quando chegar. Lembra de Mateus 7:24? Caiu a chuva, soprou o vento, transbordou o rio e deram com ímpeto contra aquela casa. Ele disse: aquele que ouviu as minhas palavras e praticou, ele é como um homem prudente, construiu a sua casa sobre a rocha. Aleluia! A mesma tempestade, o mesmo vento e o mesmo rio transbordou para aquele que construiu a sua casa na areia. E Jesus disse: grande foi a sua ruína. Grande foi a sua ruína. Por quê? Porque as pessoas não se alimentam. Não desejam crescer, amadurecer em Deus. Vivem a mesma vida, a mesma coisa. Irmãos, nós precisamos crescer. Esse é o desejo de Deus. Se você lê as cartas de Paulo, você percebe isso claramente. Amém? Crescer em estatura diante de Deus. Glória a Deus. Sendo fortalecidos, versículo 11, com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, ou glória, dando graças ao Pai que vos fez idôneos, dignos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém, amados? Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. Deus quer que você cresça. Você recebeu os fundamentos, os rudimentos de Cristo, amém? Viva nele, ande nele, nunca os abandone, mas não fique estacionado aí. Cresça em Deus, amadureça em Deus, aleluia. Amém, amados? Essa é a vontade de Deus para você. Se você está recebendo um alimento e você está praticando o que você recebe, então tenha certeza, Deus tem mais para você. À medida que você pratica, Deus tem mais para você. Deus tem mais palavra para você. Deus tem mais revelação para você. Deus tem mais conhecimento para você. Oportunidades vão surgir para que você coloque a palavra em prática, para que você exercite o seu chamado, para que você testemunhe de Jesus, para que você seja uma bênção na igreja. Aleluia! É isso que Deus quer para você, irmãos.
Não vamos ficar estacionados, vamos avançar para o pleno conhecimento do Senhor, vamos crescer no conhecimento do Pai, porque isso é da vontade de Deus. Aleluia! Deus quer isso para você, irmãos. Amém? Tem pessoas que passam a vida toda enroscado nas mesmas circunstâncias. Sabe por quê? Porque está sempre fugindo delas. Cada vez que você foge das circunstâncias, você está adiando o seu crescimento. Quando você enfrenta em fé em Deus, firmado na palavra de Deus, aí sim você vai romper, vencer e você vai crescer. Aleluia! Aleluia! Quantos conhecem a história de Davi e Golias aqui? Todo mundo conhece, até as crianças. Você lembra que Davi não foi conhecido mais como um pastorzinho de ovelhas depois de Golias? Golias na vida de Davi foi um trampolim para ele crescer, porque ele recebeu o que o rei Saul prometeu. Enquanto as pessoas viam um gigante, Davi via uma oportunidade. O que é que o rei está dando? Não, o rei vai dar a filha como presente para aquele que venceu o gigante, vai isentar a casa do pai dele para sempre de impostos. Ô, coisa boa! Davi disse, eita, Jesus, é agora. Ele não disse Jesus não, que Jesus não era conhecido como Jesus na época, né? Mas ele disse, eita Deus, é agora. Chegou o meu dia, chegou a minha oportunidade. Porque é assim, irmãos, que pessoas que têm experiência com Deus vivem. Amém? Eles percebem exatamente isso. O diabo pode se levantar, mas vai cair. Vai se levantar, vai cair. Cada vez que ele levantar, vai cair. Sabe de uma coisa? Deixa eu dizer para você. O diabo conhece a sua identidade, a identidade dele. Ele sabe que ele é fracassado, ele sabe que é derrotado. Agora você precisa entender a sua identidade. Você precisa saber que você é filho de Deus e que o Espírito Santo está com você e que o poder do nome de Jesus está com você e que o poder da palavra de Deus está com você. Aleluia! Salmo 138, versículo 2, diz que Deus exaltou o seu nome e a sua palavra sobre todas as coisas. Não há poder maior do que o nome de Jesus. Você conhece o nome de Jesus? Então ande nele. Surgiu a circunstância? Vai surgir mesmo. Vai surgir, não se preocupe não. Não precisa você orar, e pastor, ora aqui por mim, para Deus me livrar. Não, ore e creia, para que você seja como um leão que ruge diante do Senhor. Aleluia! Eu gosto de um texto de Provérbios 28, que diz que o justo é intrépido como um leão. Não é confiando em si, mas confiando no Senhor Jesus. Amém? Nós não estamos sozinhos, irmãos. Nós estamos com aquele que é maior do que todas as coisas. Amém? Enfrentamos problemas, circunstâncias, sim. Dificuldades, sim. Barreiras, sim. Mas pela fé, nós vencemos cada um deles. João disse, essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Irmãos, quando eu cheguei no Ceará, houve muitos momentos que eu pensei em desistir. Muita dificuldade. Não tinha igreja para me ajudar, não tinha pastores para me ajudar, não tinha ninguém ajudando a obra, enviando oferta, não tinha nada, tudo pela fé. Tudo que conquistamos porque cremos em Deus, falamos a palavra e oramos no nome de Jesus. E houve muitos momentos que eu pensei em desistir. Mas eu sabia que a única coisa que podia me derrotar era a minha desistência. Que o diabo não era capaz de fazer isso. Amém? Chegou um momento em que Deus falou assim para mim, escute. Deus falou assim para mim, ei, existem muitas evidências para você desistir agora. Agora há pouco, eu estou terminando. Agora há pouco eu perguntei quem já recebeu o milagre. A maioria que levantou a mão. A maioria. Então você já experimentou, você já sabe que o Senhor é bom. Você já sabe que o Senhor opera sinais, milagres, maravilhas. Então não desista. Não desista do que Deus tem para a sua vida. Continue crendo, continue firme na rocha.
Enquanto os seus pés estiverem sobre a rocha, pode vir tempestade, pode vir o vento soprar, pode o rio transbordar, você permanecerá firme, porque a rocha não se abala, aleluia, a rocha não é destruída, oh, aleluia, amém, amados? Fique de pé em nome de Jesus, deixa eu orar pela sua vida, aleluia. Eu passei muito da hora, pastor Ricardo. Eu não sabia a hora, não me lembrei de perguntar. Aleluia. Glória a Deus. Hã? Na fila do buffet? Aleluia. Não desista. Não desista. Não desista. Aleluia. Eu não sei porquê, mas essa frase está queimando no meu coração desde quando nós chegamos aqui em Natal. Não desista, não desista, não desista. O diabo já foi derrotado. Já foi. Permaneça firme. Ele pode criar circunstâncias, mas ele não pode lhe derrotar. Eu gosto do texto de Romanos 8,37, quando Paulo disse: sobre estas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia! Somos mais que vencedores. Não seremos, nós somos aqui e agora. Oh! Aleluia! Aleluia!